eu me chamo Gabriele e vou apresentar o meu trabalho intitulado Modelagem Dinâmica Híbrida aplicada a pulverizadores agrícolas em barras com tecnologia de aplicação liga-desliga. Aqui eu trago o sumário de como se dará a minha apresentação. Eu vou começar introduzindo então o assunto, falando um pouquinho dos trabalhos relacionados, da metodologia utilizada e resultados e conclusões parciais. Sobre a introdução do meu trabalho, então eu trago esse dado bem importante que a partir da década de 50 houve um aumento expressivo da carga de agroquímicos utilizadas no campo. Isso gera um alto consumo indireto de agrotóxicos por parte da população. Também causa uma poluição ambiental e desequilíbrio do ecossistema. Muitas vezes a maioria do produto, ou quase 100% dele, é desperdiçado, em vista de que de 30% a 50% das plantações não são cobertas por plantas. O que ocorre, então, é que nos locais não cobertos por plantas ainda assim recebem agroquímicos, muitas vezes. Esses agroquímicos atingem o solo, poluem o solo e com a questão das chuvas, né, vai infiltrando no solo e atinge os lençóis freáticos, contaminando também as águas. A partir, então, da década de 90, começa a surgir muito mais forte esse termo agricultura de precisão no campo, né? Então, a agricultura de precisão pode ser definida como um sistema de gestão que leva em conta essa variabilidade espacial no campo e tem um objetivo principal de obter um resultado sustentável, tanto socialmente quanto economicamente e também, claro, ambientalmente. Então, os pulverizadores agrícolas em barras, com aplicação bico a bico, liga-desliga, eles são pulverizadores que têm essa tecnologia que é capaz de abrir e fechar bicos para inserir o produto agroquímico apenas onde de fato é necessária a inserção. Existem algumas soluções no mercado, mas elas são muito caras e complexas, e como no Rio Grande do Sul a maioria dos agricultores são pequenos, eles não possuem o poder aquisitivo de adquirir essas máquinas, então acaba que fica uma solução inviável, né? Algumas tecnologias também são de domínio privado, não se tem conhecimento de como essas grandes empresas utilizam para fazer o controle, por exemplo, né? E existem diversos fatores e parâmetros que são desconhecidos ou não públicos exatamente por terem esse domínio privado, né? Então, por exemplo, num sistema normal de pulverização, nós teríamos um elemento sensor, uma velocidade, né, uma direção de viagem, em que o sensor ele está posicionado um pouco à frente, né, do sistema de atuação, e é necessário fazer essa compensação, né, é necessário saber em que momento eu visualizei aquela planta e em qual momento futuro eu preciso realizar uma atuação para aplicar de forma correta. Então, aqui nessa imagem fica claramente ilustrado, né? É um caso, né, que o alvo era a erva daninha e não a plantação, mas conseguimos ver claramente que existe um atraso a ser compensado nesse sistema. A partir disso, então, se iniciou o grupo Autoséries, é um projeto que conta com diversos estudantes, né, no grupo Nautec, visando construir, desenvolver uma solução de baixo custo para atender a comunidade dos pequenos agricultores. Alguns trabalhos relacionados. Então, como o meu trabalho lida com análise dinâmica de sistemas de pulverização e com modelagem de sistemas dinâmicos híbridos, a gente não conseguiu obter trabalhos relacionados que trabalhassem com as duas vertentes. Então, vai ser feita, primeiramente, um estudo sobre os autores que fizeram análises dinâmicas e após autores que realizaram modelagem de sistemas dinâmicos híbridos. Aqui, então, em Hanks, em 1998, ele utiliza essa solução, né, bem nada convencional, digamos assim. Ele usa sensores espectrais e ele utiliza os hoods, né, que são esses conglomerados escuros ali entre as plantações, para homogeneizar a iluminação, para que não ocorra, facilite a questão da calibração do sensor e também reduzir essa questão da variabilidade ali dos parâmetros para a identificação. É um sistema que ele exige uma alta manutenção, imagina um sistema desse se arrastando no campo, né, todo dia. Ele tem baixa flexibilidade, uma vez que a plantação mude um pouquinho de característica, ele já não consegue mais fazer essa aplicação de forma correta. Mas ele trabalha, então, com essa compensação dinâmica do trator, por isso que a gente trouxe ele aqui. Em Tian 99, ele já não utiliza mais sensores espectrais, e sim de câmeras.
A solução dele é um trator que consegue chegar até 4,2 km por hora e ele não aborda de nenhuma maneira a questão da compensação dinâmica. Em 2004, o Carrara ele faz uma solução também, né, com controle por seções, daí não bico a bico, ou seja, seções da barra são ligadas e desligadas, né, conforme a demanda pelas plantações. Ele faz o mapeamento offline, ou seja, ele mapeia todo o ambiente antes de fato realizar a aplicação. Ele não tem esse problema, então, de compensação dinâmica das válvulas, porque ele sabe exatamente os pontos de aplicação antes de iniciar a aplicação. Em Von Drick, em 2007, os colegas deles fazem o controle bico a bico. Eles fazem uma análise do tempo de resposta do fluido dado o impulso elétrico nas válvulas de controle, mas eles não abordam os tempos de processamento inerentes a todos os outros componentes que integram o sistema construído. Em 2014, o Chata também utiliza câmeras. Ele aborda a questão do tempo de processamento e atraso de transporte do fluido. A velocidade máxima que eles conseguem atingir na solução é de 4,8 km por hora, porém eles não utilizam um trator convencional, eles criam um novo trator para atender a demanda e não, digamos assim, adaptam um trator convencional para obter uma solução. Em 2018, o Isaú ele utiliza câmeras também, um trator convencional. Ele aborda o tempo de processamento e dinâmica das válvulas, mas ele não aborda a questão de distâncias, velocidade do trator de acordo com variações climáticas, enfim, diversos outros tempos. Ele não realiza a compensação, não realiza o estudo, então, consequentemente, não realiza essa compensação. Porém, o trator dele consegue chegar, a solução deles consegue que o trator possa chegar até uma velocidade de 6,3 km por hora. Em Oslo e Umac, em 2019, eles também utilizam constroem um protótipo, né, utilizando câmeras. Os bicos de atuação são pneumáticos, que não é viável no sistema convencional de agricultores no campo. Ele não aborda nenhum atraso ou dinâmica e a tecnologia dele é pouco prática, é um sistema que não pode ser aplicado no campo. Aqui eu trago um resumo de todos os autores, então o nosso trabalho ele não é realizado como nós queremos, como nós fazemos, ele não é realizado por nenhum dos autores, que é utilizando câmeras, considerando o tempo de processamento, o tempo de vazão da cauda e os tempos mecânicos associados à atuação das válvulas, e é aplicado a um pulverizador convencional. Em relação aos trabalhos relacionados à modelagem dinâmica de sistemas híbridos, Liu, em 1999, realizou essa modelagem utilizando um sistema híbrido baseado numa hierarquia utilizando Ptolemaios 2. Ele consegue modelar, mas ele não consegue fazer simulações diretamente, ele precisa usar uma Plat Java. Em 2013, o Castaneda e os colegas utilizam o Simulink do MATLAB para realizar uma modelagem de um sistema híbrido autônomo baseado em painéis solares fotovoltaicos. Obteve resultados muito positivos e garantiram o fornecimento confiável das informações no estudo. Agora, falando um pouquinho da metodologia. Então, como eu comentei anteriormente, foram realizadas adaptações em pulverizador convencional, como mostrado na imagem. Foram inseridas válvulas, sensores, atuadores e filtros e caixas de conexões para conseguir fazer que esse sistema todo funcionasse de uma forma automatizada, digamos assim. Então, aqui mais alguns detalhes, foram feitas as adaptações. Foi utilizado o sistema com Arduinos e smartphone para controle, né, módulos RTCs, válvulas, enfim, relés. E aqui eu trago um fluxograma geral da dinâmica do sistema. Então, o sistema ele pode ser dividido em 4 grandes grupos principais. A questão da aquisição de dados, a parte de visão e localização das câmeras, né? A dinâmica do sistema trator pulverizador e a questão da própria atuação dos dispositivos de controle. Então, alguns resultados. Todo esse sistema ele foi desenhado e modelado em cima do Simulink do MATLAB. Com ele é possível fazer diversos estudos e análises importantes. Aqui eu trago um exemplo de a modelagem de um dos blocos, que é o bloco de aquisição de imagem, onde eu tenho como entrada um sinal, né, de entrada. Tenho
algumas variáveis locais e algumas variáveis de saída. Como variável de saída, eu tenho a variável estado, que é para monitorar em que estado o sistema se encontra no momento, e quando esse bloco está pronto para chamar os demais. A saída do bloco, ela correspondeu exatamente ao que era esperado, tempo de atraso, né? Existe uma transição temporal associada à aquisição e à efetiva aquisição de imagem, que é o tempo de 16,67 milissegundos, como se pode ver ali no Cursor Measurements, e é exatamente o tempo de saída que apresentou o estado, né, a máquina de estado, saindo do estado 1 e indo até o estado 2, que é o estado final desta máquina. Aqui também nós temos a questão da aquisição de vazão e pressão, que ocorre de forma paralela ao sistema de aquisição de imagens. São dois fluxos que ocorrem simultaneamente, de forma paralela. Também, da mesma forma, foram verificadas algumas variáveis locais, entradas e saídas. Aqui, então, é possível perceber que a máquina sai de um estado 0 e atinge o estado 10, que é o estado onde ela completa essa aquisição. Essa máquina ela não existem atrasos, pois a informação está continuamente presente na linha elétrica, né, do sistema, e basta apenas fazer uma coleta dessas informações, não necessário realizar nenhum processamento a princípio. Aqui eu trago uma imagem que mostra a saída desses dois blocos correndo de forma simultânea, ou seja, os blocos eles iniciam de forma simultânea e cada um apresenta seu comportamento de forma paralela, como é de se esperar. Sobre a questão da tomada de decisão, também é possível realizar situações em que as transições não são temporais, como a maioria do bloco, mas sim questões lógicas, né? Então, aqui nós temos um estado que a gente compara quando a decisão deve ser tomada. A decisão seria vi a planta, preciso de um tempo até aplicar, ou passou um tempo, o trator está muito rápido, eu não consigo mais tempo hábil, e aí a minha solução é reduzir a velocidade do trator. Então, a gente consegue inserir esse tipo de lógica dentro do nosso sistema, verificar se a câmera e, por exemplo, a câmera e o sistema de atuação estão longe o suficiente um do outro para que seja possível realizar uma efetiva aplicação em tempo hábil, digamos assim. Considerando também no bloco discounting ali, né? Por exemplo, o tempo de atuação das válvulas, que é o tempo em que, após dado um comando de sinal elétrico para as válvulas, a efetiva chegada das gotas, digamos assim, do fluido agrotóxico até as plantas. Então, a gente consegue realizar todo esse estudo, essa modelagem em cima desse fluxograma geral do nosso sistema modelado em Simulink. Aqui eu trago, então, um exemplo da saída de tomada de decisão, um exemplo em que é necessário aguardar um tempo após a verificação da aplicação, né, para que de fato seja aplicado o produto. Então, pode-se ver ali uma transição entre estados com um incremento até que se atinja o alvo. Aqui a gente consegue ver o decremento do tempo ao longo da simulação, verificando que apenas quando o tempo da aplicação é exato é onde ocorre realmente essa aplicação, onde o estado de aplicar o produto é alcançado. Quando o tempo é negativo, ou seja, quando já passou o tempo, não existe mais tempo hábil, o sistema de aquisição foi muito lento, então ele escolhe realizar a aplicação porque se decide em projeto que é melhor aplicar onde não existem plantas do que deixar de aplicar onde existem plantas. Essa é uma questão levantada por agricultores e tudo mais. Não vem a discussão aqui, mas o sistema está modelado para trabalhar dessa forma. Então, com isso, nós conseguimos comparar o tempo que foi disparado o sinal de controle e o tempo que ocorreu a atuação, levando em conta, então, todo o atraso do sistema, verificando em que pontos podem ser melhorados, em que pontos podem ser reduzidos esses tempos, esses atrasos do sistema completo. Agora eu vou trazer algumas conclusões importantes. Primeiro, é muito importante se conhecer os parâmetros que compõem esse sistema de pulverização para que o resultado do modelo ele seja o mais fidedigno possível, né, ao que se espera no pulverizador protótipo real. Com esse modelo é possível identificar alguns pontos de gargalo, é possível verificar quais são os setores mais críticos que afetam mais o atraso temporal no sistema. E esse modelo ele diz mais, contribui mais no quesito de auxiliar as decisões, tomadas de decisões do projeto no que diz respeito
avaliar melhores válvulas, melhores câmeras e trazer ao projeto esse ganho, né, em simulações. Eu não preciso construir algo e criar e testar, eu posso apenas na simulação verificar como se comportaria o sistema dada a variação em alguns parâmetros. Essa era a minha apresentação, obrigada, e estou aberta aí a perguntas. Obrigada.